Entender também, vamos entrar nesse assunto já agora, a retinose pigmentar, que foi o que me puxou ali para ter. Explica exatamente o que é isso, como que é essa. Da onde que vem, o que Da onde come, vem, onde ela- mora. Ela é a maior produtora de conteúdo de retinose pigmentar do Brasil. O que eu já encontrei de pessoas, eu com a deficiência visual, foi um dos motivos, encontro pessoas, por que você ficou cego? Retinose pigmentar. Você conhece a Thalita? A Thalita Muniz, aqui não sei o quê. Muitas pessoas conhecem ela, é referência na retinose tem um canal, pigmentar. né, no YouTube só meu, é fora do Motivisão. O que aconteceu, né? Na vida, assim, numa quinta tarde, a gente acaba descobrindo algumas coisas, entendeu? Tipo, De tamo de boa, repente, assim. tamo de boa, assim, vamos no médico, ele fala assim, então, você tem uma doença rara, genética, e que não tem cura. Foi mais ou menos essa história. Então, eu tinha 21 anos, quando eu descobri, eu fazia um exame de rotina, porque eu tenho a miopia alta, então eles falavam que eu precisava fazer esse exame de rotina de fundo de olho, pra eu ver se não tinha descolamento de retina, alguma coisa assim. Então, tá eu lá, feliz e contente, fazendo exame de rotina. Aí a médica vira pra mim e fala assim, Thalita, eu tô desconfiada aqui na sua retina, tem os pigmentos, tô desconfiada que é uma doença rara, sem cura, genética e que te leva à cegueira, Tranquilo. mas eu vou pedir pra você fazer mais uns exames pra ver se é isso mesmo. E eu tipo, oi? Como assim, né? Tipo, como assim? De onde que surgiu isso? Então, enfim, passei por vários especialistas para ver se era isso mesmo, eu fui diagnosticada com isso mesmo. E é uma doença que ela vai pegando as células, tem alguns tipos, mas o mais comum ela pega as células de fora para dentro da visão. Então, ela vai acometendo primeiro os bastonetes, que são responsáveis pela visão periférica e visão noturna, e depois os cones, que são responsáveis pela visão de cor e a visão central. Então, é como se, por exemplo, o meu olho direito é um pouquinho melhor, o do esquerdo, tipo, aqui, ó, eu não consigo enxergar minha mão. Eu tô vendo aqui o seu rosto, aqui eu já não vejo minha mão. Então, é como se eu enxergasse de uma forma um pouco tubular. E como ele acomete também os bastonetes, ele vai perdendo a visão noturna. Então, quando eu tô num ambiente que é um pouco mais escuro, é como se meu olho não se adaptasse. Fizesse aquele trabalho meia boca, sabe? Não, tipo, tô cansado, não Falo vou pra mais ela que trabalhar. 7 horas da noite ela vira abóbora. Eu viro abóbora, não consigo sair, entendeu? É mais difícil, assim. Então, ele não adapta, a gente vai em restaurante, é bem complicado, é muito mais escuro pra mim, né? Então, e a partir, assim, de dia e tal, é como se eu tivesse alguns pontos cegos no meu campo. Então, tropeça, bate, fica roxo. Roxo é o que mais vive, né? E aí, aquela nessa época, pegadinha da retinose pigmentar, aquela placa de cuidado, chão a molhado. placa é amarelinha, nossa, Placa vai amarelinha. todas, vai, vixi. Você não vê, né? Como vai tá na embora, vai embora. periférica embaixo. Vai embora. Entendi. Aí já A era. sua visão, então, seria meio widescreen, assim, um negócio fino. É Isso. como se fosse uma visão um pouco mais tubular, assim, né? Eu vejo um pouco mais redondinho. Mas o olho direito, que é um pouco melhor, aí eu enxergo mais algumas coisas. Mas E lateral também fica complicado, assim, aqui. a lateral é onde pega mais. Tá. É Como meio se você pegasse aquele tubo de papel higiênico e olhasse dentro. É assim. meio como fica se a só visão fosse fechando de fora pra dentro, sabe? Então, tipo, a célula vai morrendo até ficar ficar cega, igual eu. entendeu? Até ficar igual o Felipe. É mais ou menos essa ideia. Mas isso. E aí, na época, eu até criei o canal do YouTube, né? Que também chama Thalita Muniz RP. Justamente porque eu me senti muito sozinha. Eu não conhecia ninguém que tinha. Naquela época também nem era muito... Nem ouvia-se falar, né? De retinose pigmentar. E eu falei, eu quero ajudar pessoas, né? E foi daí até que surgiu essa ideia de fazer o canal, de que eu não quero que as pessoas que descubram também se sintam dessa forma, né? Como eu me senti perdidas e sem saber o que fazer e achando que vai ficar cega de fato no dia seguinte. Então, foi todo um processo, né? Até eu entender que poxa, a gente que cria a nossa realidade, né? Sim. Então, por exemplo, a minha visão, ela já tá estável há 6 anos. É. Então, de uma coisa assim, Thalita, até os seus 30, você vai perder a tua visão e não sei o que. Estou com 35 e estamos com visão estável, não é mesmo? Então, eu queria muito compartilhar isso com as pessoas, o que eu estava tentando fazer, exercícios e estilo de vida. Eu mudei, toda a minha vida eu mudei, né? Assim, num propósito de manter a minha visão o máximo de tempo que eu conseguisse, de tentar regredir a doença. Então, foi tudo mais ou menos nesse sentido, sabe? Mas é aquelas coisas que a vida, né, chega e bate de frente. Falou, foi numa quinta-feira. Foi uma tarde ensolarada de verão, lindo, entendeu? Chegou essa notícia. Exato. O Ale agora, ele acabou... Bem-vindo, Ale! Chegou! Saiu da house. Bem-vindo, saiu da house. Eu vi.
Deixa eu Se ver. tiver espaço, né, galera? Porque Sim. olha, Tem, Tem sempre muita tem. adorei coisa. esse lugar, não. Aê, temos áudio, todo mundo. Aqui, pronto, olha lá. Olha lá, Aqui, voltamos ó. à formação natural. Que beleza. Né? As Muito bem, ó, coisas são seu assim, copinho, meu. muito bom. Então é isso aí. Então você estava contando da retinose pigmentar, que aí eu tenho uma curiosidade, porque você fala que a visão vai diminuindo, não se sabe como e quando isso pode não acontecer, Pode não acontecer. que É seria isso uma que eu bênção acredito, incrível. Mas assim, de acordo com o prognóstico dos médicos, é uma doença hereditária que vai fechando, mas ninguém da minha família tem, tá? Eu sou a única ovelha negra da família que tem a coisa. Tanto é que por isso que eu fiquei super assustada na época, né? Eu nunca tinha ouvido Claro. falar. Então, se você já tem um histórico e tal, você já tá acostumado com a pessoa, não enxergando, é difícil de explicar às vezes por que a gente faz umas coisas, por que a gente não consegue. Porque tem muita gente, no meu caso, de baixa visão, que precisa usar bengala. A gente tem, para esses Sim. casos, a bengala verde, que é para pessoa de baixa visão, a bengala branca é para pessoa cega. Uhum. E aí a pessoa Como é que é? precisa- Repete isso é importante. Bengala Três verde. cores de bengala. Tem a vermelha também, né? Tem a vermelha e... Puta, Explica não vou você. falar, não lembro. De a vermelha. Ah, Eu sei então que eu tem uma que explico. tem uma cor e outra, que é pra quem é cego e surdo. É a vermelha. É vermelha e branca, Vermelha e que é cego branca, surdo. A isso. verde é para pessoas com Baixa baixa visão, visão. e a branca é cega. Cego total. Então, Cegos o que respeitam acontece? isso? Não. Não. A minha bengala, É. por exemplo, a que eu tô ali é prata. Já tá errado. então já não. tá errado. Já encontrou Não, uma pessoa não. que você. Eu não vejo a cor. Mas no nosso caso. Você nem sabe. né? Mas no nosso caso, assim, às vezes a pessoa tá de bengala, precisa de ajuda para achar um banco, por exemplo, no metrô. Uhum. Ela senta e começa a olhar o celular. E aí, pô. Aí todo mundo, já "Ei, tá É, zoando, só pra pegar tá o banco." zoando. Eles não entendem que a gente consegue ter a visão central, por exemplo, tem Sim. dificuldade na locomoção. Então, é um mundo muito complicado, sabe? Muito sutil, assim, da gente conseguir explicar por que a gente faz umas coisas e por que a gente não faz outras, esse tipo de coisa, sabe? E foi um mundo que eu me deparei, que eu acabei abraçando, e aí fiz o canal e comecei a ajudar pessoas nesse sentido.